Projeto que proíbe presos de votar é aprovado. E aí pessoal, eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Cortes do Léo. Mas primeiro vamos ver esse vídeo bem aqui, que trata sobre presas que denunciam homens cis. Olha aí, pra quem tem dúvida se homem cis é igual a homem hétero, tá bem aqui. Não é a mesma coisa. Homem cisgênero não é o mesmo que heterossexual. Cisgênero refere-se à identidade de gênero. A pessoa se identifica com o sexo atribuído no nascimento, enquanto heterossexual é a orientação sexual, a atração para o gênero oposto. O homem cisgênero pode ser hétero, gay, bissexual, entre outros. Em celas destinadas a mulheres. Detentas da ala feminina do Presídio do Distrito Federal, conhecida como Colmeia, enviaram várias cartas às autoridades denunciando a presença de homens cisgêneros que estariam se autodeclarando mulheres trans apenas para obter transferência para a unidade feminina. Ah, que surpresa, né? Até parece que ninguém sabia que isso podia acontecer. Algum cara usar disso, falar que é uma mulher, se identificar como uma mulher para poder se aproveitar das mulheres. Eu acho que só quem é de esquerda que não vê com clareza que isso pode acontecer. Ainda mais naquela situação de banheiro, de uma pessoa que é um homem se declarar como mulher só para poder usar o banheiro feminino. Beleza, vão ter alguns que realmente vão ser trans, sim, mas só que em contrapartida vão ter vários homens querendo se aproveitar disso. Então uma brecha gigantesca para um cara se dizer que é uma mulher, entrar no banheiro para ver as mulheres no banheiro ou fazer alguma coisa contra elas. Então eu acho que só o pessoal de direita que consegue ver isso, porque é impressionante como existem pessoas de esquerda que defendem isso. Parece que fingem não enxergar que existe essa grande brecha aí com a possibilidade de acontecer algo terrível, que é um cara se dizer mulher só para poder se aproveitar das mulheres. Segundo os relatos, esses detentos apelidados de trans fakes estariam mantendo características e comportamentos masculinos, utilizando a autodeclaração como uma estratégia para cometer abusos e exercer poder dentro das celas destinadas a mulheres e mulheres trans reais. Até parece que isso aí não tinha nenhuma chance de acontecer, né? E o pessoal que é de direita aí, comenta. Vocês achavam que isso podia acontecer ou isso daí era só teoria da conspiração? Denúncias detalham um cenário de insegurança e violência sexual. As presas afirmam, gente, que esses indivíduos as intimidam, circulam nus pelo pátio e forçam relações sob ameaça. Nas cartas, as internas apelam para que a Secretaria de Administração Penitenciária e a Justiça realizem uma fiscalização mais rigorosa, alegando que a política de inclusão está sendo deturpada por criminosos que estão buscando benefícios indevidos e Pois é, pra mim tem uma coisa clara: se nasceu homem, vai pra cela de homens, se nasceu mulher, vai pra cela das mulheres. Até pra evitar de acontecer algo assim, né? É um negócio tão óbvio, simples e claro. novas vítimas dentro desse sistema prisional. Casos de prisão, a coisa tem que ser clara e simples. Homem é homem, mulher é mulher, vulnerável é vulnerável. E prisão não pode ser amontoado de pessoas. É óbvio que isso ia acontecer. É isso aí, pessoal, opinião minha. E como ele falou ali, é óbvio que isso poderia acontecer, né? Então, o certo é separar as pessoas, colocar homens com homens e mulheres com mulheres. O óbvio, né? Ok, agora vamos ver aqui o foco desse vídeo, que é sobre a questão dos presos votarem ou não. Projeto de lei é aprovado e a partir de agora presos não poderão mais votar. Pessoal, boa noite. Uma das maiores alegrias dos meus 2 mandatos é ver que acabamos de aprovar o projeto de lei antifacção, inclusive com emenda nossa, para que preso não possa mais votar. Nessa eleição, preso não vota mais. E além disso, Derrite, que é o relator aqui do projeto, olha, parabéns pelo teu trabalho. Isso era para ser um negócio óbvio, né? Se eles estão presos, por que eles podem votar para alguma coisa que vai determinar o futuro do país? Porque geralmente para estar preso, a pessoa tem que ter cometido alguma ilegalidade, né? Algum crime. Aí mesmo assim, essas pessoas também são imbuídas da capacidade de determinar o futuro do país. Estranho, né? Aqui na Secretaria de Segurança de São Paulo também, onde fez um excelente combate à criminalidade. Bandido não tem vez no teu projeto aqui, não. Primeiro, agradecer a liderança do Marcel Van Hatten, do Partido Novo, enaltecer o destaque apresentado pelo Partido Novo, que restringe o direito dos presos provisórios do Brasil ao voto. É inadmissível
que um país aceite que quem está à margem da lei, quem cometeu crime, quem está encarcerado, possa decidir o futuro da nação mediante o voto. E a gente sabe quem foi que teve a maioria dos votos dentro dos presídios, Exatamente. né? E aí, quem foi que teve a maioria dos votos dentro dos presídios? Foi Lula ou Bolsonaro? Então, obrigado pelo apoio, pela liderança. A proposta, nós retomamos o texto original da Câmara porque as punições são muito mais severas. Lembrando que o mera antifacção foi enviado pelo governo federal às pressas, porque eles estavam nas cordas, depois da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Apresentou um projeto fraco que previa pena de prisão de 1 ano e 8 meses a 3 anos, ou seja, nem preso fica no Brasil, que é punido com 3 anos. É o faccionado privilegiado. E nós endurecemos aqui penas que são de 20 a 40 anos, podendo chegar a 65 anos de prisão. Detalhe, com o cumprimento da pena, podendo chegar a 85% em regime fechado. Liderança de PCC, de Comando Vermelho, direto no Sistema Penal Federal, sem direito ao auxílio reclusão, sem direito a nenhum tipo de benefício. Então é um avanço muito grande, e a parte de descapitalização de bens através da ação civil do Ministério Público, independente, autônoma e imprescritível, faz com que a retirada dos bens e recursos de membros de organizações criminosas que lavam o dinheiro das atividades ilícitas Eles podiam usar um microfonezinho, né? Porque faz muito barulho lá. seja muito mais rápido. Então, agradecer a todos os deputados e a liderança do Marcel e dos colegas do Partido Novo aí que ajudaram muito. Não, nós estamos juntos. Aprovado, então, agora em definitivo esse projeto, é um novo marco legal de combate ao crime organizado. Aprovado também em definitivo, né, a nossa emenda ao texto para que preso provisório não possa mais votar. E principalmente, Derrete, aprovado algo que é bom para o Brasil. E eu espero te ver no Senado ano que vem, junto comigo. Vamos trabalhar para isso aí. A gente, ele por São Paulo, eu pelo Rio Grande do Sul. Um abraço, parabéns de novo. Tamo junto. Valeu, pessoal. Agora vamos ver aqui um vídeo sobre a proposta aí do Kim Kataguiri, que apesar de eu não ser simpatizante do movimento deles lá, do MBL, é uma notícia boa, né? Que é a redução aí do IPVA para 1% do valor do veículo. Até porque a gente sabe que aqui no Brasil o IPVA é um absurdo, né? É com base no valor do carro. Aí a gente já paga imposto para poder comprar o carro, e o imposto sobre em cima do valor do carro e mais dos impostos que a gente já pagou antes. Então é imposto em cima de imposto. Então vamos ver aqui qual que é a proposta dele. Bom, boa tarde a todos. Convoquei essa coletiva de imprensa para anunciar que nós... Boa tarde a todos, todas e todes. Batemos as assinaturas necessárias para protocolar a PEC que estabelece o teto de 1% do valor venal do IPVA de cobrança, além do cálculo, da base de cálculo ser feita a partir do peso do veículo. Praticamente menos de um mês a gente conseguiu 224 assinaturas das 171 assinaturas necessárias. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é do prognóstico positivo. Eu nunca vi uma PEC conseguir assinaturas em tão pouco tempo. Eu demorei, só a título de exemplo, 2 anos para conseguir coletar as assinaturas para a PEC de combate aos supersalários. Essa, em menos de um mês, as assinaturas já foram coletadas. Inclusive, semana passada, uma repercussão grande no mercado, com cálculos feitos sobre o impacto na inflação e sobre o impacto fiscal. E é sobre o impacto fiscal que eu quero falar um pouco para vocês, mas a PEC já foi protocolada, é a PEC número 3 de 2026. Eu quero começar agradecendo todos da população que pressionaram, que ligaram, que mandaram e-mail para cada um dos parlamentares para que a proposta fosse encaminhada, né? O meu primeiro passo político é conversar com o presidente Hugo Motta para ele despachar o mais rápido possível essa proposta para a CCJ. Vamos ver, hein? Vamos ver. E em seguida, conversar com o presidente Leurlo Manto da CCJ para a gente aprovar e já dar ensejo à criação da comissão especial. Eu estou muito seguro, pela velocidade com que a gente conseguiu coletar as assinaturas, de que levando a voto a gente tem maioria, a gente tem os 308 votos necessários nos 2 turnos para aprovar essa PEC. O cálculo que foi feito de impacto, né, de arrecadação é de uma perda de arrecadação de 38 bilhões de reais. E a gente apresentou algumas sugestões de compensação na PEC. Uma delas é a limitação com gastos em publicidade dos poderes executivos, e isso traria uma economia de 6,5 bilhões de reais. A gente está trazendo também, adicionalmente, como uma sugestão na comissão especial, quando ela foi criada, uma revisão dos supersalários com uma economia de cerca de 5 bilhões de reais, revisão
em emendas parlamentares, nas discricionárias, não das de execução obrigatória. Então a gente está falando de 50 bilhões de reais. Uma revisão também dos incentivos concedidos na Sudam e na Sudene, que daria 22,5 bilhões de reais. E numa revisão também no crédito presumido concedido de IPI para o setor automotivo em determinados estados do país, que daria o impacto de 7,7 bilhões de reais. Então, na soma, a gente tem 72 bilhões, mais do que o dobro necessário para corrigir esse impacto. Então, a gente pode modular essa compensação. Então, em resumo, primeiro, isso traz uma economia muito grande para todos que possuem carro no nosso país. A gente conseguiu, aliás, barrar recentemente a criação do imposto sobre congestionamento, do imposto sobre externalidades negativas de carro, de imposto sobre aplicativos. Para quem não ficou sabendo, ia ter um imposto aí sobre congestionamento, para vocês terem noção do absurdo que tá esse país. Que o Senado enviou para essa casa, né, a urgência, e que o relator retirou a nosso pedido todas essas tributações. Agora a gente reduz a tributação no IPVA. E a XP fez um cálculo de que isso teria um impacto de redução de 1,84% na inflação no ano. Então, só a aprovação dessa medida já praticamente garantiria que o governo atingiria a meta de inflação estabelecida sem necessidade de aumento de juros por parte do Banco Central. Então, são vários impactos positivos, né? Você tem um estímulo, né, para o setor automotivo, você tem um estímulo para as pessoas que hoje vivem, né, de aplicativos, vivem de ser motoristas, de ser entregadores. Você movimenta a economia tirando recursos que hoje são desperdiçados em áreas como os gastos. Aliás, outro ponto de compensação, os gastos com o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas passam também a ser uma porcentagem da receita corrente líquida que a gente está limitando também para compensar a perda de arrecadação dos estados. Então, resumidamente, a gente corta dezenas de bilhões de reais em gastos inúteis para fazer com que todo mundo pague o IPVA mais barato. E eu estou lançando também um site para que todo mundo em cada estado faça a comparação do quanto paga de IPVA hoje e do quanto passaria a pagar no máximo com a PEC que a gente está tentando aprovar. O site é ipva.kimkataguiri.com.br. Agora vocês já conseguem fazer a simulação do quanto seu carro paga de IPVA hoje no seu estado e de quanto passaria a pagar a partir da aprovação dessa PEC. Então, agora é só os próximos passos políticos, da mesma maneira que a gente teve uma grande mobilização popular para essas assinaturas. Como eu disse, precisava de 171, em menos de um mês a gente conseguiu 224, então assim, com menos de... É isso aí, pessoal, pressionem seus candidatos aí, quem vocês votam, para que eles façam a escolha e a votação para os nossos interesses, no caso, os interesses de quem vota neles, né? 100 votos a gente já teria o quórum de aprovação dessa PEC. Essa mesma pressão a gente vai precisar para despachar essa PEC para a CCJ e para aprovar essa PEC na CCJ. Se alguém tiver alguma questão, eu estou aqui à disposição. 38 bi por ano, isso. Pois é, pessoal, lembrando aí que essa proposta para os presos não votarem mais, ela ainda tem que ser sancionada aí pelo presidente, né? Eu acho que ele pode ainda vetar. Só que se ele fizer isso, não vai pegar bem, né? Porque eu acho que a maioria da população é a favor de que os presos não votem, né? Pelo menos é o que eu acho. E aí, você é a favor que os presos, detentos, faccionados votem ou não? Deixa aí nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal e acompanha, tá? Os vídeos e as notícias que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Então é isso, galera. Valeu e fui!